Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 17. Recuando no tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico e, em nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar. Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. E, situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem, abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou, semi-aterrado. Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamo-nos em look. Quando conheci a cantora e bailarina admirável Lola Ibahuri, quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava, restaurou-me, mas que domingo terrível aquele na praça embandeirada em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso caputino auxiliar-me-ia, advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar à retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia às ocultas. Ah, bandido, bandido! Mário levou as mãos à garganta como se registrasse enorme sofrimento e caiu desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos, balsamizantes, e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava-lhe a cena com uma manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar. Por que razão te afeiçoaste à cantora com tamanho desvario? Por que não atendeste aos avisos da consciência que, de certo, te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou:
Por que amei Lola e Bahuri? Por que não tivesse escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Ah, sim, prosseguiu Mário Silva alarmado. Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara por filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia e, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamo-nos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico 2 companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres. Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os 2 passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo à voz lúgubre acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível, e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados.
Valendo-se de pausa que se evidenciara espontânea, Clarencio indagou: E nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada. Quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes, e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo na caserna, conseguiu sobreviver, mas, incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me impiedoso. Mário fixou desagradável cara tonha e acentuou: Sou um poço de fel, não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça, e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmamente, considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista brandou entre o ódio e a angústia: Armando! Armando! Pois és tu! O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci porventura? Instruindo-nos cuidadoso, Clarencio falou rápido. Não precisei desprender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender os braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não! Não! Não te acerques de mim! Não me provoques! Não me provoques! O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Maro calou-se e, voltados então para o ferroviário,
que se fizera mais simpático pela serenidade que se investira, continuamos à escuta.